Todo mundo testemunhou um repentino aumento na pressão da água. De uma hora para outra, a cidade de Ponte Nova começou a ter defeitos nas boias que controlam a entrada e a saída de água nas caixas, e nós tivemos uma invasão de terra nas nossas caixas d'água. O povo não sabe o que está acontecendo, mas muitas pessoas tiveram prejuízos financeiros porque gastaram mais água do que deveriam gastar, prejuízos na saúde, porque essa terra que entra dentro da água misteriosamente, ela leva doenças, porque a mesma terra que traz a água tratada, ela leva o esgoto. Eu não sei se é por falta de conhecimento ou por negligência das empreiteiras que estão sendo contratadas, a nossa cidade não está respeitando adequadamente as condições de saneamento básico, as condições de saúde. Os nossos tubos de água tratada estão sendo invadidos por terra, e essa terra é a mesma terra que recebe o vazamento de esgoto, e isso está acontecendo na nossa frente, e uma forma de qualquer um ter certeza que isso está acontecendo é abrir a própria caixa d'água e se perguntar: se eu não joguei essa areia no fundo dessa caixa d'água, o que essa areia está fazendo aqui? Por que a minha água ficou amarela? As empreiteiras não estão protegendo os tubos, as empreiteiras estão simplesmente jogando terra dentro dos tubos. Isso tem gerado um sofrimento exagerado para a população, porque muitas pessoas perdidas não sabem o que está acontecendo, elas só descobriram que de uma hora para outra a conta veio R$500 porque um determinado dispositivo, como a boia do vaso sanitário, passou a vazar água por causa do aumento de pressão. Outras pessoas simplesmente adoeceram e não sabem que aquele nível de qualidade de água que chega nas contas na nossa casa, leva em conta a água que sai do demais e não a que entra na nossa caixa. A água que entra na nossa caixa, ela está chegando com barro dessas obras. Nesse vídeo eu demonstro como uma empreiteira utilizou o barro para tampar um tubo de água limpa. E nós estamos vivendo uma situação de um faz e desfaz constante dessas obras do demais. O povo não entende o que está acontecendo. Ponte Nova está adotando um sistema extremamente complexo de distribuição de água que está fazendo a utilização de bombas, que é uma situação para uma cidade totalmente plana, como é o caso das cidades de Goiás ou até mesmo de Brasília, e estamos adotando uma coisa que nós não precisamos. A gente está pressurizando água utilizando bombas. Esse sistema totalmente automatizado, ele é extremamente complexo para ser regulado. Então a gente não consegue controlar adequadamente a pressão que chega nos tubos, a gente não consegue controlar adequadamente a quantidade de água e ele não é eficiente em termos de energia. Nós temos morros em Ponte Nova. É muito mais barato você tratar a água, você bombear essa água para uma caixa d'água localizada no morro mais próximo daquele local que vai ser distribuído, do que pressurizar a água nos canos, ter vazamento nas tubulações, estourar cano d'água dentro da casa das pessoas e destruir as boias das pessoas e um constante faz e desfaz sem os critérios de saneamento básico que vão jogando terra, e essa terra, um bocado da nossa terra é o óxido de ferro, ele estimula ainda mais a corrosão das boias e as pessoas vão só tendo prejuízos atrás de prejuízos. Se a gente tivesse dentro da cidade de Ponte Nova um estudo técnico adequado, tem um horário que a energia elétrica é muito mais barata. Por que a gente está pressurizando água durante o dia, se a gente poderia jogar essas águas para locais de acumulação, para que elas sejam acumuladas em caixas durante a noite, quando a energia elétrica é mais barata? Isso contribui com o Brasil inteiro por causa da crise energética, mas a gente está mantendo todo um sistema de automação extremamente complexo. Essa falta de eficiência energética, da gente querer pressurizar a água, ela traz alguns outros problemas. Além da obra do faz e desfaz, a gente está vendendo ar para as pessoas. Porque esse sistema de pressurização que a gente está usando com bombas, ele injeta ar no meio da água. Então, hoje as pessoas estão pagando um valor, uma quantidade de água que não é mais a quantidade de água que ela consome. Um pouco daquele hidrômetro gira por causa do ar, infelizmente. Nós temos esgoto na água tratada. Se alguém tiver dúvidas, é só olhar para a própria caixa d'água e se perguntar como essa areia veio parar aqui. Nesse vídeo eu mostro que eu coloquei na minha casa um sistema eletrônico para aguentar a pressão e um filtro, mas infelizmente não é todo cidadão de Ponte Nova que sabe disso. Queria até citar o meu amigo Patrick, que está com 3 contas que estão dando um total de quase R$2.000 por causa de um vazamento oculto. Eu queria chamar a atenção sobre até que ponto essa autarquia municipal é em favor da população de Ponte Nova, porque se a gente está escondendo da população que esses defeitos estão sendo causados pela autarquia,
a autarquia, infelizmente, ela está promovendo o enriquecimento ilícito. A Copasa tem uma normativa relacionada a vazamento oculto. Se uma pessoa comum percebe que teve um vazamento oculto em casa, ela vai até a Copasa, explica essa situação e essa conta que veio por R$1.000, como é o caso do Patrick, ela é perdoada, porque a água, ela não é propriedade do demais nem da Copasa. Ela é, segundo a Constituição, um bem de todos. E teve um problema principalmente causado pela autarquia, essa pessoa não pode pagar por esse problema. Nós estamos vivendo uma pressão destrutiva, está destruindo não apenas os sistemas na rua, como está destruindo também os sistemas dentro das residências, que vão desde as boias que não aguentam a pressão, tanto a boia do vaso sanitário, que é o que causa o vazamento oculto e dá muito prejuízo, quanto a boia da caixa d'água. Esse sistema explode canos às vezes, porque a pressão é muito alta. Nós estamos vivendo manutenção sobre manutenção, porque esse sistema que foi adotado em Ponte Nova é um sistema muito complexo. Os defeitos nas redes dos usuários, como boias e tubos, estão sendo passados para os usuários. O demais está medindo ar. O demais está cobrando ar das pessoas, porque esse sistema de pressurização por bomba, ele injeta ar. Os dados de qualidade de água estão errados. Errados porque eles estão medindo a água no reservatório e não a água que chega com barro dentro da minha casa. E aí entra a parte que eu considero a parte mais importante de ser observada, porque nesse momento a gente vive uma coisa que eu considero extorsão mediante corte do fornecimento. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: inadimplemento pelo usuário pelo serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado. A gente não tem notificação formal do demais em Ponte Nova, a gente tem simplesmente ou uma notificação na conta que é julgada debaixo da porta. Tem uma coisa importante nessa mesma lei: a interrupção dos serviços deverá preservar condições mínimas de manutenção da saúde. Nós tivemos um momento que a gente teve uma imensa quantidade de cortes de água em Ponte Nova, e eu fiz uma denúncia sobre isso no Ministério Público, porque naquele momento a gente não tinha vacina, a única coisa que realmente tínhamos contra a Covid-19 era a asepsia pessoal. E o demais, no momento do pico da pandemia na cidade de Ponte Nova, ele cortou a água das pessoas. A lei fala sobre o aviso prévio formal de 30 dias, eu pergunto para vocês se realmente essa autarquia está cumprindo a função social que ela promete cumprir, se nós estamos cumprindo a eficiência administrativa, se nós estamos fazendo a coisa certa, quebrando de novo, montando de novo, ou se de repente a gente não está brincando de aprender a fazer uma coisa extremamente complexa que não é necessária para a nossa cidade. Talvez seja necessária para uma cidade extremamente plana, talvez seja necessária para Brasília, talvez seja necessária para uma cidade de Goiás, mas aqui com a nossa capacidade de uso da gravidade, para entregar uma água sempre na mesma pressão para as pessoas e sem ter esse problema constante de invasão de terra que traz esgoto e traz doenças, se não seria a hora da gente refletir sobre isso e imaginar até se o demais está cumprindo seu papel social.